Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Informática para Concurso com Cleiton Monte, que sou eu, colaborador do curso, certo? Uma breve introdução sobre o autor, formação técnica em redes de computadores, formação superior em análise e desenvolvimento de software. Sou graduando em engenharia de telecomunicações e mestrando em engenharia de telecomunicações. Atualmente sou servidor da esfera federal e um cargo de TI, certo? Tecnologia da informação. Questão 1. No que diz respeito à arquitetura de computadores, um termo que define a parte mecânica e física de uma máquina é conhecida por hardware, software, shareware, firmware. Vamos dar uma análise nas definições dessas opções e logo voltaremos à nossa questão para tentarmos responder, certo? Hardware é a parte física do computador, são os componentes em que você pode interagir fisicamente. Então tudo aquilo que você pode tocar é considerado um hardware, certo? Então o monitor você pode tocar é um hardware, o teclado, mouse, a placa-mãe, o HD são considerados hardware, porque você pode interagir com eles fisicamente. O software é a parte lógica do computador. Você não pode interagir com o software fisicamente, porque é uma parte lógica. Então, para interagir com o software, só através do hardware. É o software que faz essa interação entre o ser humano e os hardware, certo? Nós mandamos o comando pelo teclado, o software interpreta esses comandos e envia as informações para o nosso computador, para o nosso CPU, certo? Então, o software é a parte lógica, não podemos interagir fisicamente. O shareware é uma espécie de software. É a mesma coisa, é um software, só que ele é distribuído de forma gratuita, porém com alguma limitação, seja ela no tempo ou seja ela em funções. Então o fabricante daquele software disponibiliza, mas ele diz que você tem 30 dias, por exemplo, para utilizar aquele software. Ou ele diz que você pode utilizar o software de maneira gratuita, porém as funções daquele software, algumas delas estarão desabilitadas na versão gratuita. E você vai ter acesso a todas as funções caso você compre o software. Esse é o shareware. E o firmware é conhecido como software embarcado. É o software que é programado direto no hardware. Nós temos vários exemplos, como o BIOS, que é o nosso firmware do nosso computador desktop. É o sistema básico de entrada e saída. O nosso smartphone também possui um firmware. Tanto que você às vezes atualiza o firmware, ele pede a atualização do firmware, mas ele não atualiza o sistema operacional, porque são duas coisas diferentes. São dois tipos de software, certo? O ar-condicionado ele também possui um sistema embarcado, ele também possui um firmware, certo? Então o firmware basicamente também é um software, é um tipo específico. Então vamos voltar às nossas questões com as nossas definições para tentarmos resolver, certo? No que diz respeito à arquitetura de computadores, um termo que define a parte mecânica e física de uma máquina é conhecida por... Você tente resolver aí sozinho, já vamos resolver. É conhecido por hardware. Bem, nós já sabemos, acabamos de ver a definição, que hardware é a parte física, que podemos interagir fisicamente. Então essa questão se enquadra hardware aqui como certo. É um software. Nós vimos que software é a parte lógica, nós não podemos interagir com ela fisicamente. Então não é a parte física do computador. Share, um tipo específico de software. Então também continua sendo a parte lógica. E assim também o firmware, também parte lógica. Não podemos interagir fisicamente. Então a nossa resposta correta, letra A, hardware, certo? Vamos dar continuidade na nossa segunda questão. Das seguintes alternativas, no que se refere a hardware e software, selecione a afirmativa incorreta. Muita atenção nas questões de concurso, certo? Leia com calma, analise a questão e não deem esses vacilos, certo? Ele quer a afirmativa incorreta. Nós sabemos que a pressão no concurso é grande e a gente pode deixar passar despercebido aqui e acabar perdendo uma questão. Uma impressora é um dispositivo periférico? B. O disco rígido é considerado um elemento de hardware de computador? C. O sistema operacional é considerado um elemento de software de computador? D. Um scanner é considerado um dispositivo periférico? E o antivírus é um elemento de hardware do computador? Então vamos dar uma olhada nas nossas definições para aprendermos mais. O que são periféricos? São todos dispositivos não essencial ao funcionamento do computador.
Nós sabemos na nossa aula de informática básica do nosso curso, que também tem no nosso canal, que as partes essenciais ao computador são a placa-mãe, a memória, o processador e a fonte de alimentação que fornece energia a esses equipamentos. Nós sabemos, que acabamos de ver, que o nosso computador ele possui um software básico, que é o BIOS, e com ele o computador já funciona. E ele é embarcado na nossa placa-mãe, é programado na nossa placa-mãe. Então esses são os 4 elementos essenciais ao computador. Sem qualquer um desses elementos, o computador não funciona corretamente. Mas com eles 4, o computador já começa a funcionar e fazer algumas operações. Então tudo aquilo que nós usamos no nosso computador, que não são esses 4 elementos, eles são considerados periféricos, são dispositivos periféricos. Então o nosso monitor, teclado, mouse, o nosso HD, a nossa gravadora de CD e DVD, são todos dispositivos periféricos. Hardware nós acabamos de ver que é a parte física, a parte que podemos tocar fisicamente. E software, a parte lógica, são os nossos programas, aplicativos, sistemas operacionais, dentre outros. Então, voltando à nossa questão, das seguintes alternativas, no que se refere a hardware e software, selecione a afirmativa incorreta. Uma impressora é um dispositivo periférico? Sim, né? Acabamos de ver quais são as partes essenciais ao computador. A impressora não estava dentre os 4 elementos, então ela é um periférico. Na nossa aula de informática básica sobre periféricos, você pode estar aprendendo mais sobre esses elementos, certo? O disco rígido é considerado um elemento de hardware de computador? Sim, nós podemos interagir fisicamente com o disco rígido, nós podemos pegá-lo e manuseá-lo fisicamente. Então, ele é um hardware. O sistema operacional é considerado um elemento de software do computador? Sim, também. Acabamos de ver que o sistema operacional é um tipo de software. Ele é o sistema operacional do nosso computador, então ele é um software, a parte lógica, certo? Não podemos interagir com ela fisicamente. Um scanner é considerado um dispositivo periférico? Sim, nós usamos o scanner para escanear os nossos documentos. Também temos essa aula de dispositivos periféricos e também temos o disco rígido, certo? Nosso curso de informática básica. Então ele é um periférico, essa aqui também está correta. O antivírus é um elemento de hardware do computador? Não, né? O antivírus é um software, é um programa que roda no nosso sistema operacional para proteger de invasões ou de vírus, certo? Tá aí o nome dele, antivírus. E ele é um software. Ele é lógico, nós não podemos interagir com ele fisicamente. E a questão afirma que ele é um hardware. E isso está errado. Ele não é um hardware, ele é um software. Então essa questão é errada. E como ele quer a alternativa incorreta, o nosso gabarito é a letra E, certo? O antivírus é um elemento de hardware do computador. Essa afirmação dele está errada, então é a nossa resposta correta, porque ele quer incorreto. Então no gabarito, letra E, certo? Dando continuidade, vamos para a nossa terceira questão. A CPU pode ser definida como chip que controla a placa de vídeo, chip que executa as instruções, memória eletrônica do computador, pendrive, cartão de memória de um telefone celular. Vamos à nossa definição de CPU, certo? Já vimos em outras aulas, mas CPU, que vem de Central Process Unit, unidade central de processamento. No português, às vezes nas provas, você vai ver como UCP, certo? De unidade central de processamento. Ou também como CPU, ou microprocessador, são as mesmas coisas, certo? Ele é considerado o cérebro do computador. É a CPU que é responsável por executar e processar as instruções do computador. Ela que gerencia essas instruções, ela que executa as instruções, os processos. É através dela que tudo funciona, certo? Ela é o cérebro, o centro de tudo é a CPU. E a figura dela aí embaixo, para você ver como é a CPU, ela é pequena, quase do tamanho de uma caixa de fósforo, certo? Vocês podem ver aí, caso a questão peça para você identificar o que é a figura, vocês estão vendo aí uma CPU, um processador, certo? Um microprocessador. Então, voltando à nossa questão, a CPU pode ser definida como chip que controla a placa de vídeo. Vamos deixar essa aqui
para o final aqui, nós temos algo a falar sobre ela. Chip que executa as instruções, essa aqui também vamos deixar para o final, certo? Memória eletrônica do computador, não, né? Nós vimos que CPU não é a memória eletrônica, perdão pela figura, né? Que é um X, não é memória eletrônica. É um pendrive, sabemos que a CPU também não é um pendrive, né? Pendrive, dispositivo de armazenamento, dispositivo externo, certo? Pendrive. Cartão de memória de um telefone celular, essa aqui, né? Nem precisa questionar, né? Também não é. Entre a A e a B, chip que controla a placa de vídeo, chip que executa as instruções. Nós sabemos que com curso nós não podemos brigar com a banca e nem procurar nos estender. Então, olhando aqui com a nossa definição de CPU, o que se encaixa mais na nossa definição é o chip que executa as instruções. Nas nossas definições nós fomos bem direto aqui, chip que executa as instruções. Então, nós marcamos essa como correta. Há quem diga que a questão foi mal formulada, porque a CPU, né, o cérebro do computador, tudo passa por ela. Então, o gerenciamento da placa de vídeo também passa por ela. De certa forma, sim. Aí tem gente que fala da GPU, que controla o gráfico, e a placa de vídeo ela também possui o seu processador. Porém, o processador é o centro de tudo, a CPU é o centro de tudo, certo? Então, de certa forma, ela controla a placa de vídeo, ela controla o seu uso, certo? Mas, como eu disse, não vamos brigar com a banca, não vamos procurar nos estressar. A resposta mais correta nessa questão é o chip que executa as instruções, certo? E esse é o nosso gabarito da questão. E deixamos aqui o chip que controla a placa de vídeo como errada, até porque está muito vago, né? Então, nosso gabarito, letra B, chip que executa as instruções. E essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero ter contribuído aí com vocês mais uma vez. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui compartilhando algum conhecimento com vocês. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.